Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje, dando sequência ao estudo de conjuntos, galera, vamos falar agora sobre os conjuntos numéricos. Nós precisamos saber quais são os conjuntos numéricos, como que um conjunto deixa de ser conjunto ao estar dentro do outro, ok? Conjunto das partes, o que é isso, professor? A quantidade de subconjuntos que eu posso montar a partir de uma certa quantidade de elementos. Vamos também aprender a fazer esse cálculo aí, beleza? Então vem comigo para a nossa aulinha de hoje, galera. Vamos lá. Qual que é a proposta nossa nessa aula, gente? Ao término dessa aula, você precisa entender o que é conjunto das partes, como se calcula a quantidade de subconjuntos que podem ser formados a partir de um determinado conjunto, chamado de conjunto das partes. Quando que um conjunto se torna um elemento? E quais são os tipos de conjuntos numéricos que existem, beleza? Se ao término dessa aula você compreendeu isso, bacana, 10, está valendo, beleza? Então vamos lá? Começando aí por conjuntos comparáveis. O que é isso, gente? É que tudo isso que nós vamos falar agora, ela só pode ser aplicado entre conjuntos comparáveis. Quando que um conjunto é comparável a outro conjunto? Quando existe uma relação de inclusão. Se um está incluso o outro, ou se um contém o outro. É uma relação de inclusão, beleza? Quando A é comparável com B, é porque existe uma relação entre os elementos de A e B de inclusão, beleza? Exemplo, eu tenho aqui um conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, tenho um conjunto B, 2 e 4. Observem que, se eu fizer a união de A com B e a união de B com A, eu tenho a mesma resposta, porque são conjuntos comparáveis, um está dentro do outro. Tranquilo? Bom, igualdade de conjuntos. Quando que um conjunto, professor, é igual a outro conjunto? A palavra igualdade implica em duas coisas a serem analisadas. Primeiro, a quantidade de elementos. Segundo, os elementos. Então, um conjunto é igual ao outro quando apresenta a mesma quantidade e os mesmos elementos, beleza? Aí eu tenho uma igualdade. Exemplo. Eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho uma expressão que representa o conjunto A e outra expressão que representa o conjunto B. O resultado disso daqui, ó, x² igual a 9, é menos 3 e mais 3. O resultado desse produto aqui, ó, igual a 0, também é menos 3 e mais 3. Então, observem que tanto A quanto B tem o mesmo elemento que constitui o seu conjunto verdade. Portanto, A é igual a B. Poderia criar uma outra situação assim, um conjunto A, 3, 4 e 5. Um conjunto B, 4, 3 e 5. Professor, os elementos não precisam aparecer na mesma ordem? Não, gente, não precisa, eles só precisam estar aqui dentro. Só precisam estar aqui dentro. Então, 3, 4 e 5, 3 elementos e são os mesmos elementos. A ordem que eles aparecem não importa, ok? Você não precisa preocupar com isso. Beleza. Essa mesma representação eu poderia adotar assim, ó. Simbolicamente, A é igual a B se e somente se A estiver dentro de B e B estiver dentro de A, ok? Se todos os elementos de A estiverem dentro de B e todos os elementos de B estiverem dentro de A, eles são iguais. Tranquilo. Conjunto disjunto. Já ouviu essa palavra? Não, professor, nunca ouvi. Então, preste atenção. O que quer dizer conjunto disjunto?
Um conjunto é disjunto de outro quando eles não têm elementos em comum. Quando os elementos de um não são elementos de outro. Todos os elementos que têm em A, nenhum deles aparece em B. Então, eu digo que eles são disjuntos, não possuem elementos em comum, ok? Quando não tem elementos comuns. Vamos ver exemplo? Essa aqui é uma representação gráfica. Quem são os elementos de A? 1, 3, 5, 7, 9. Quem são os elementos de B? 2, 4, 6 e 8. Então, são disjuntos? São. Os elementos de A é só de A, de B é só de B. Não tem elementos comuns. Beleza? Conjunto de conjunto. Isso aqui é interessante porque às vezes buga a cabeça do aluno. Lembram das relações de pertinência que eu falei para vocês? O símbolo de pertence, não pertence, só pode ser usado quando eu comparo um elemento com um conjunto? Sim. Mas, professor, tem situação em que o conjunto deixa de ser conjunto e é um elemento? Sim. Que situação é essa, professor? Quando eu tenho um conjunto dentro de outro. Olha só. Veja bem. Vocês lembram que na nossa primeira aula de conjunto, nós definimos que um conjunto ele tem que ser envolvido por chaves, parênteses ou colchetes? Então, esse A, só desse jeito, ele é elemento. Mas se eu coloco uma chaves envolvendo ele, ele passa a ser um conjunto unitário. Ah, beleza, ele é um conjunto unitário. Mas observe que esse conjunto unitário está dentro de um outro conjunto que eu chamei de F. Então, nesse caso, esse cara aqui passa a ser um elemento do conjunto. Tá ligado aí, gente? Ó, em que situação um conjunto passa a ser elemento de outro conjunto? Quando esse conjunto estiver dentro do outro. Mas observem que esse estar dentro é um estar no sentido completo, igualzinho, do mesmo formato, ok? Não pode ter nada diferenciando um do outro. Olha o A aqui. Então, isso aqui é um elemento do conjunto F. Ah, professor, mas isso aqui é um conjunto, é ou não é? É um conjunto, só que nesse caso ele passa a ser um elemento do conjunto F. Então eu posso usar os símbolos de pertence ou não pertence, eu posso dizer que esse conjunto A pertence ao conjunto F. É válido usar isso, professor? Sim, nesse caso é válido. Por quê? Porque esse cara aqui, da forma como ele aparece lá, ele é um elemento desse conjunto. Ele é um elemento do conjunto F. Então, eu posso, se é elemento com conjunto, eu posso usar o símbolo de pertence ou não pertence. Tranquilo? Nesse caso é válido. Tome cuidado, porque se aparece tipo assim, ó, A está contido em F, olha só, A, primeiro, não pode estar contido. Por quê? Porque A, do jeito que está escrito aqui, é conjunto. Então, é elemento. Se é elemento, teria que ser pertence ou não pertence. Então, já está falso. Mas se eu coloco que A pertence a F, isso aqui é verdadeiro, professor? Não, não é verdadeiro. Por que não é verdadeiro? Porque eu não tenho o A sozinho aqui, gente. Olha só. O A, ele está envolvido entre chaves. Então, não existe esse elemento desse jeito, escrito nessa forma, aqui dentro. O que existe é o A envolvido por chaves, mas o A sem estar envolvido não existe. Então, isso aqui é falso também, não é válido. Tranquilo? Tá? Ficaram atentos aí? Então, um conjunto pode se tornar elemento de outro conjunto? Pode. Quando? Quando ele estiver dentro. Tranquilo? Então, esse cara é um conjunto de F, então eu digo que ele pertence a F. É correto dizer que B está contido em F? O que vocês acham? Eu posso dizer que esse cara aqui, que é um conjunto, do jeito que ele aparece aqui, é um conjunto, certo? Está envolvido por chaves. Ele está contido em F, sim ou não? O que vocês acham? Não, está errado, eu não posso dizer isso. Por quê? Porque muito embora esse cara aqui, ele é um conjunto representado dessa forma,
Mas como ele está lá dentro, um conjunto dentro de outro conjunto se torna um elemento. Então, guardem isso. Um conjunto dentro de outro conjunto passa a ser um elemento desse conjunto. Se é um elemento, eu não posso usar o símbolo de está contido ou não está contido. Eu tenho que usar o símbolo de pertence ou não pertence. Beleza? Então, por isso aqui está errado. Eu não posso usar esse símbolo. Beleza, né? Bom, vamos falar agora de conjunto das partes. O que é conjunto das partes, gente? O conjunto das partes de um conjunto é denotado por P de A. P de A quer dizer conjunto das partes. O que é isso, professor? Conjunto das partes é todos os conjuntos que podem ser formados a partir dos elementos de um conjunto dado. Então, eu tenho um conjunto A, que tem lá 3, 4, 5 elementos. Todas as combinações que eu puder fazer com esses elementos e criar um subconjunto é chamado de conjunto das partes. Beleza? Então, vamos aprender aqui como que a gente faz isso. Por exemplo, eu tenho um conjunto A, M, N e P. Eu quero fazer os conjuntos, quero formar o conjunto das partes do conjunto A. Então, eu vou pegar os elementos M, N e P e vou formar outros conjuntos. Olha só. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site lá Concurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na Lá Concursos, fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, para o concurso do Bampará 2024-2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e, claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor do investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$ 199,90. Você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da Lá Concurso. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.